Então eu vou ler aqui essas notinhas como exemplos, vamos dizer, de alienação levada ao grau mais sublime. Onde o indivíduo realmente ele diz uma coisa e ele não entende o que ele está dizendo, porque ele está literalmente fora de si. Então aí já não é mais nem a paralaxe cognitiva, aí é alienação mesmo. Você vê como essa coisa é grave. Eu não estou falando para descer o cacete dos caras, não, isso não é questão de descer o cacete. Nós estamos vendo aqui uma tragédia cognitiva, psicológica e moral. Então, eu vou ler primeiro do Richard Dawkins, que é o mais simplesinho, né? Com 2 anos de atraso, li o pretexto apresentado pelo Dr. Richard Dawkins para rejeitar a proposta de um debate com o filósofo William Lane Craig, publicado no Guardian. E não acho que seja tarde demais para assinalar que não vejo ali covardia nenhuma, como tantos disseram na ocasião, e sim alguns erros de argumentação tão grosseiros que bastariam para desqualificar um aluno de ginásio. Os erros são realmente assim portentosos e você fica pensando como que o nego não percebeu isso na hora que estava dizendo essas coisas. É quase impossível não perceber. Mas se você está nesse estado de alienação, onde você para você mesmo é apenas um objeto da biologia, da antropologia, ou do que quer que seja, tá certo? E você não é, vamos dizer, o espírito agente criador que se reconhece pela sua participação no espírito universal, então você está realmente fora de si e não tem como você acertar em praticamente nada. Desde logo, o Dr. Dawkins alega que consultou alguns professores de filosofia e como nenhum deles tinha ouvido falar de Craig, julgou razoável concluir que este era um João Ninguém empenhado em promover-se às suas custas. Que eu saiba, a qualificação profissional de um filósofo deve ser averiguada pelo seu currículo e pelas suas obras, e não por opiniões de terceiros que nunca ouviram falar dele. E você pergunta, quem é William Lane Craig? O cara diz, nunca ouvi falar? Então o que esse sujeito sabe a respeito do William Lane Craig? Nada. Então ele é a não fonte sobre o William Lane Craig. E é justamente nestas fontes que o homem foi apostar. Na pletora inabarcável da produção filosófica hoje em dia, é ingenuidade imperdoável presumir que qualquer obra de valor terminará por ser universalmente conhecida no prazo da vida do autor ou mesmo décadas depois. Ou seja, o número de autores importantíssimos que permanecem desconhecidos durante décadas é enorme. Então por que você vai presumir que num certo ambiente universitário específico, tudo que é importante chegou lá, e o que não chegou não é importante? Não há nem meio motivo para acreditar nisso aí. E que seja possível, portanto, avaliá-la mediante rápida consulta a quaisquer profissionais da filosofia escolhidos a esmo, a qualquer momento e num país estrangeiro, sem a mínima consulta ao currículo do personagem mesmo, que no caso do professor Craig é dos mais honrosos, que se tivesse examinado o currículo do Craig, ele veria que não é um João Ninguém de maneira alguma. Mas o currículo do Craig diz respeito ao Craig. E a opinião de pessoas que nunca ouviram falar do Craig diz respeito a quê? A nada. Quer dizer, como é que um homem, que é um cientista, cai num erro assim, desse tamanho? Como é possível? Eu não creio que o homem esteja de sacanagem, eu acredito que ele é assim mesmo. Ou seja, é realmente uma mente deformada, que chega ao nível do mentecapto. Né? O apelo do professor Dawkins ao argumentum ad ignorantiam é pueril, para dizer o mínimo, mas adquire contornos patológicos quando reparamos que, recusando-se a pesquisar de fonte primária a habilitação profissional do desafiante ou a ler as suas obras, o presunçoso biólogo dublê de teorizador universal da cultura teve tempo para ciscar alguns posts colocados pelo professor Craig em listas de discussão e julgá-lo por eles. Seria o mesmo que, ignorando tudo do gênio egoísta, dos memes e toda a obra do Dawkins, eu julgá-lo só por esse artigo do Guardian. Ou seja, não sei nada sobre o Richard Dawkins, mas eu li esta opinião dele e julgo o cara só por esta opinião. Né? Em segundo lugar, ele conclui da leitura daqueles posts que o professor Craig é um apologista do genocídio. Alguém que não merece ser cumprimentado na rua, quanto mais honrado com um debate acadêmico. Curiosamente, ele extrai essa conclusão
da afirmativa de Craig de que a ordem divina para os judeus exterminarem a tribo dos cananeus não foi de maneira alguma um decreto de genocídio. Quer dizer, ele está explicando que isso aí não foi genocídio, por A mais B. Ele está lá, o Craig dá lá as suas razões para explicar por que não foi genocídio. Eu acho que as razões são fracas, na verdade. É esse trecho que o Dawkins escolheu, vamos dizer, as razões que o Craig alega para inocentar Deus da acusação de genocídio me pareceram bem fracas. Mas de qualquer modo ele está dizendo que não foi um genocídio. Quer dizer, se o cara diz que não foi um genocídio, de onde você conclui que ele é um apologista do genocídio? Né? Pode até ser se houvesse uma intenção de camuflagem, mas você teria que provar que houve essa intenção. Do ponto de vista cristão, a vida doada por Deus, cristão, que é portanto do William Craig, né? A vida doada por Deus traz dentro de si a necessidade da morte, sem nenhuma promessa de duração definida ou média, nem garantia de que todos morrerão de velhice, na cama ou de qualquer tipo de morte natural. Genocídio é assassinato em massa, a extensão numérica do conceito de assassinato. E o assassinato, por definição, é a morte de um ser humano imposta por outro da mesma espécie, não pelo Criador de todas as espécies. Para que a extinção de um povo, quando decretada por Deus, fosse genocídio, seria preciso antes provar que toda e qualquer morte de um ser humano constitui assassinato. Prova que é impossível, evidentemente. Não faz sentido acusar de nenhuma morte em particular, ou de muitas mortes em particular, aquele que é a causa primeira de todas as mortes, como de todas as vidas. Um assassino, por definição, não é causa primeira de morte nenhuma, mas apenas o agente imediato que a determina no tempo. Você pode dizer que um assassino causou a morte do indivíduo? Não, porque a morte não constitui só, vamos dizer, daquele trauma provocado pela agressão, mas a morte repousa em toda a estrutura biológica do cara que já foi dada de antemão. Se eu der uma martelada na cabeça do ser humano, ele morre. Mas se eu der uma martelada na cabeça de um elefante, ele nem liga. Portanto, o ato homicida só se torna homicida porque ele se apoia numa constituição biológica dada milhões de anos antes. Então, isso quer dizer que o homicídio pressupõe condições que não foi o próprio homicida que criou. O ser humano tem uma duração limitada, ele tem uma resistência limitada, etc. Foi o assassino que fez o sujeito ter uma resistência limitada? Foi o assassino que determinou que, dado uma martelada, o seu crânio vai rachar? Não, ele só deu a martelada, não foi ele que fez o crânio com essa fragilidade. Então, o assassino não é jamais a causa primeira da morte. A causa primeira da morte é a própria vida, determinada por Deus. Então, um assassino, por definição, não é causa primeira de morte nenhuma, mas apenas o agente imediato que a determina no tempo. Acusar Deus de homicídio ou de genocídio é antropomorfizá-lo mais do que se permite em História da Carochinha. Não foi esse o argumento que o professor Craig usou, mas com toda certeza ele não ignora esse aspecto da questão. Ele usou um outro argumento que me pareceu mais fraco. Já do ponto de vista ateístico, que é o do Dr. Dawkins, faz menos sentido ainda afirmar que Deus não existe e em seguida acusá-lo de homicídio, genocídio ou qualquer outro delito. Daquilo que não existe não pode cometer crime algum. Pela mesma razão, não cabe acusar de apologia de genocídio a defesa de Deus, tal como empreendida pelo crente de qualquer religião. Deus não existe, portanto, ele não pode cometer genocídio. Portanto, aquele que defende Deus não é um apologista do genocídio, mas apenas um apologista de Deus. De um Deus que não existe, segundo Dawkins. Ou seja, se você fala bem de um Deus que não existe, como que você pode se tornar apologista de genocídio se aquilo que não existe não pode cometer genocídio algum? Isso é um erro de lógica assim, do nível do mentecapto. Não é um erro de lógica comum que você possa aceitar uma distração de um filósofo. Não. Isso é burrice mesmo. Tudo que Dawkins poderia legitimamente fazer, na sua própria perspectiva, seria acusar de genocídio os judeus. Acrescentando a isto o agravante de que justificam, mediante o apelo à autoridade de um Deus inexistente, o crime que eles próprios cometeram. Então ele estaria acusando não Deus, e nem o apologista de Deus,
mas os judeus. Vocês fizeram um genocídio, foram lá, mataram todos os cananeus e inventaram essa história de que um Deus inexistente foi que mandou vocês fazerem. Então estaria acusando o quê? Os judeus, não Deus. Então, e se a culpa não é do Deus inexistente, muito menos pode ser do apologista de um Deus inexistente. Mas se ele fizesse isso, seria por sua vez acusado de antissemita, o que não ia pegar nada bem. Mas lhe valeu, portanto, forçar a lógica e acusar William Lane Craig de apologista do genocídio. Se nem num assunto tão simples e num artigo tão curto, o Dr. Dawkins é capaz de alinhar 2 argumentos, sem cair em 2 sofismas tão bobos, que grande performance deveria temer dele num debate sobre matéria mais ampla e complicada? Não acredito que o Dr. Dawkins seja um covarde, pois ele já se expôs valentemente a tantos vexames e continua aceitando debates sem jamais ter vencido um deles. Mas já tive muitas provas da sua inépcia intelectual formidável, a qual, se aparece tão nítida num mero artigo de jornal, brilha ainda mais fulgurante nas suas grandes teorias. Então, é isso aqui. O Richard Dawkins não é um gênio. O Richard Dawkins não é um cientista de respeito, ele é um bobo. E erros desse tipo, se estão no artigo de jornal, estão na teoria dos memes, estão na teoria do gênio egoísta, é tudo assim. Vamos dizer, é um raciocínio tosco. Vamos dizer, adornado por uma multidão de dados científicos que impressionam os basbaques. Mas quando você vai ver, o fundamento lógico da coisa é de uma tosquice assim, deplorável. Então não é para ter raiva do Dr. Dawkins, a gente fica com dó dele, fala, coitado. Quer dizer, não é à toa que em todos os debates ele apanha. Ele não é capaz de sustentar uma posição. Então, é simplesmente um incapaz. Vejamos outro exemplo pior. Wittgenstein diz que não existe a linguagem enquanto tal, mas somente jogos de linguagem arraigados numa atividade determinada e numa situação concreta. Como foi possível enxergar uma grande descoberta filosófica numa banalidade que todo estudante de retórica antiga conhece de cor salteado, é algo que para mim permanece um mistério. Mas os retóricos antigos, que diziam, por exemplo, tem o famoso ditado, duos idem dicunt non est idem. Se 2 pessoas dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ou seja, está tudo ligado a uma situação, uma atividade determinada. Em suma, é um jogo de linguagem, como diz o Wittgenstein. Mas os retóricos antigos nunca chegaram ao ponto de negar que a variedade das situações de discurso e dos usos linguísticos ligados a cada uma, de afirmar que a variedade das situações de discurso e dos usos ligados a cada uma negasse a existência da linguagem em geral. Ou seja, eles sabiam que existiam esses jogos de linguagem, mas não quer dizer que existam só eles e não a linguagem em geral. Se a linguagem é um universal abstrato, que obviamente não pode existir em si mesmo, mas só nas linguagens ou jogos de linguagem que a exemplificam, negar-lhe toda existência seria proclamar que as espécies existem sem o gênero que as unifica. Então, neste caso, todo discurso sobre a linguagem, inclusive o dizer que ela se compõe só de jogos de linguagem, se tornaria impossível. E isto é o homem do Tractatus Lógico-Filosófico, né? Saber se este, isso é o gênero, existe em si mesmo, ou só existe in voce, isso é na palavra, né? Voltando à antiga querela dos universais, é inteiramente desnecessário, pois até aquilo que existe somente in voce existe de algum modo, e ademais, onde mais podem existir os próprios jogos de linguagem senão in voce? Ou seja, onde existem os jogos de linguagem senão na palavra, né? Se existem jogos de linguagem, existe linguagem, no mínimo como conjunto abstrato de todos os jogos de linguagem existentes ou possíveis. Para piorar as coisas, se só existem jogos de linguagem e não linguagem, então não tem sentido falar, como o autor das investigações filosóficas, de limites da linguagem. Ou seja, existem limites gerais da linguagem humana? Eu digo, bom, se a linguagem não existe, só existem os jogos da linguagem, então não pode existir limites da linguagem, sim, somente dos jogos de linguagem. E sim, somente limites desse ou daquele jogo de linguagem em particular. Mas, em primeiro lugar, seria somente uma redundância,
de vez que cada jogo de linguagem não consiste em nada mais do que nos limites que o distinguem de outros jogos. Então, você dizer que um jogo de linguagem é limitado, é a mesma coisa que dizer esse jogo de linguagem é somente esse jogo de linguagem e não outro. Que é evidentemente é uma redundância, uma bobagem, né? Cada um deles é limitado por definição. Por outro lado, é óbvio que das limitações dos jogos de linguagem não se pode deduzir nenhum limite da linguagem em geral, pois o que caracteriza esta é justamente a possibilidade que a define de criar novos e novos jogos de linguagem para um número ilimitado de situações diferentes. Se cada jogo de linguagem está ligado a uma situação específica, a uma atividade específica, então quantas atividades específicas e situações específicas existirem no mundo, terão o seu próprio jogo de linguagem. Portanto, existem jogos de linguagem em número ilimitado e crescente. Isso é o mesmo que dizer que o que caracteriza a linguagem em geral é precisamente não ter limites intrínsecos. Só há limites extrínsecos e acidentais, que são os limites deste jogo da linguagem, daquele. A história da literatura documenta o contínuo recuo dos limites do dizível. E ninguém pode decretar de antemão onde isso vai parar. Vocês pegam o livro do Erich Auerbach, Mimesis, tá certo? E a documentação disso aqui. Quer dizer que o que é dizível sobre a realidade vai aumentando, não para nunca. É? Então o que são? Novos jogos de linguagem. É? Para novas situações e novas atividades, etc. E o que é isso? Isso é a linguagem. Então o que é a linguagem? É a possibilidade contínua do crescimento dos jogos de linguagem. Então, a linguagem, por definição, é o que não tem limite intrínseco. Só pode ter limite extrínseco, né? Que são o quê? Os limites dos jogos de linguagem. Os limites da linguagem são apenas temporais e empíricos. São apenas os limites dos jogos de linguagem vigentes num tempo e lugar, o que é o mesmo que dizer, podem ser estudados historicamente, mas não determinados teoricamente. Então, ou seja, a expressão limite da linguagem é uma expressão que não quer dizer absolutamente nada. E os jogos de linguagem, o que são? São a própria linguagem, em geral. É curioso que o interesse de Wittgenstein pelos limites da linguagem viesse associado ao seu gosto por algo que ele chamava misticismo. O conhecimento de Deus não pode ter nada a ver com transcender a linguagem, pela simples razão de que Deus não chega a nós, nem nós vamos a Ele, sem ser através do Logos, da fala divina. Esta, por sua vez, é a origem, fundamento e garantia da fala humana. Mesmo uma possível experiência de mudez extática não imporia limites à nossa linguagem, mas, bem ao contrário, ampliaria o território dela imediatamente após a cessação desse estado momentâneo, como o testemunham os escritos dos místicos, todos eles sem exceção. Ou seja, o místico teve a visão extática e daí o que aconteceu? Ficou mudo pelo resto da vida. Isso nunca acontece. É? Então, quando termina a mudez extática, o místico começa a falar. E ele começa a dizer coisas que antes ele não conseguia dizer. O mergulho no Logos revigora e fortalece a fala humana em vez de tolhê-la. O interesse por mística, sem o correspondente interesse pela religião, só pode mesmo resultar num estereótipo onde a experiência interior do místico é confundido com sua aparência exterior de mudez extática. Então, é uma mística da nova era, tá entendendo? Não é uma mística para valer. Né? Então, é assim que você termina. Quer dizer, o Wittgenstein é menos que o Dawkins, evidentemente. Né? O Wittgenstein não era tão burro quanto o Dawkins. Né? O Wittgenstein era confuso, mas não era burro. Mas o Dawkins é burro, realmente. Né? E um neguinho que recusa, vamos dizer, a intimidade do espírito, e que em seguida diz, eu não acredito em Deus, bom, ele está cerrando o lugar em que está sentado. Quer dizer, você se recusa a experimentar uma coisa e você diz em seguida que a experiência não existe. Então, é um discurso que não faz sentido realmente. E a própria expressão crença, ou fé, etc., é enormemente ambígua, porque não se trata de crer em alguma coisa. Não é que você vai crer, né, no espírito. Não.
Você vai tomar o espírito como referência daquilo que você é, ou seja, você já não se compreende a si mesmo pela sua figura externa, pelas suas emoções, pelos seus estados, mas pelo ato que está no fundo de tudo isso. Então isso é mais ou menos a diferença entre você andar sobre a Terra e você sair voando. Quando você está sobre a Terra, você pode parar, né, e sentar no chão. Mas quando você está voando, é o seu movimento que garante a sua posição. E o voo só existe pelo movimento. Então, vamos dizer, o nosso espírito só existe pelo seu próprio ato de autocriação. Deu para entender? Então, por hoje é só.